gente! Hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu descobri a minha gravidez. Como vocês viram aí, eu só tenho 50% de chance de engravidar todos os meses. Por quê? O normal de toda mulher é ter 2 ovários e 2 trompas. Eu só tenho uma trompa. Eu tive que fazer uma cirurgia um tempo atrás e eu retirei uma trompa, então eu só tenho uma. Cada mês a gente ovula de um lado. E quem tem as 2 trompas, o mês que ela ovular desse lado, ela consegue engravidar. O mês que ela ovula desse, ela consegue engravidar. Eu não. Como eu só tenho essa trompa aqui, só desenhando aqui, ilustrando. O mês que eu ovular desse, que eu não tenho trompa, eu não consigo engravidar. Entendeu? E o que eu tenho dessa, o lado que eu tenho trompa é esse. O mês que eu ovular aqui eu consigo. Então por isso só 50% de chance, porque não é todo mês que eu consigo. Enfim, depois que eu passei por essa cirurgia, eu comecei a tomar anticoncepcional e eu tinha muito medo de engravidar, porque se eu engravidasse assim, sem querer, sem fazer um tratamento antes, justamente por esse problema que eu tinha nas trompas, eu poderia acabar perdendo a outra, ser uma coisa que deixaria minha vida em risco. Então eu tinha muito medo. E aí eu tomava anticoncepcional, eu acompanhava o meu ciclo por um aplicativo, que eu nunca mais quero baixar ele, porque tá todo errado. E, enfim, eu achava que era muito difícil e justamente também por esse problema que eu tinha, eu achava que não tinha como. Aí, depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, né, depois da cirurgia, a minha menstruação ela ficou totalmente desregulada. Ela vinha 2 vezes no mês, aí no outro mês ela demorava muito a vir, atrasava e vinha antes. Enfim, ela ficou toda desregulada. Então, eu não parei de esperar ela no dia certo, porque antes de eu ter esse problema, ela era muito certinha. Ela descia sempre no mesmo período, ela não descia sempre no mesmo dia. Eu vejo muita gente falando, ela descia todo dia tal. A minha não. O meu ciclo era de 28 dias, então eu sabia que, tipo assim, bateu 28 dias ela descia, então ela ia diminuindo os dias, mas eu contava certinho e ela sempre foi certinha. Aí eu parei de esperar, né, não contava mais, eu só via sempre os dias que eu tava ovulando, enfim, quando tava perto dela vinha, quando eu sabia, agora ela atrasou, tá vendo, agora ela veio antes, era só isso, mas eu não achava que eu tava grávida, eu nunca achava que eu tava grávida. E aí, nesse mês, que foi o mês que eu descobri a gravidez, ela atrasou muito, ela atrasou mais de 20 dias. A minha avó, ela já tava assim, tua menstruação desceu? Aí eu, não, ela... Aí depois perguntava de novo, ela, Ana, não acredito. Ficava assim. E eu nervosa já, porque assim, eu não tinha o que falar pra ela. Ela só não tinha descido e eu tava achando normal. Aí chegou um dia que eu fui fazer o teste. Eu passei no trabalho do meu esposo e de lá eu fui na casa de uma amiga. Eu fui andando, tipo, era perto. Aí eu fui andando, aí passei em frente a uma farmácia. Eu falei assim, vou comprar um teste. Aí comprei o teste, coloquei na bolsa e fui na casa dessa minha amiga. Aí chegou lá, eu esqueci que eu tinha comprado. Eu não tava com isso na cabeça, eu não tava nem ligando. Eu esqueci, passou, a gente ficou conversando, depois a gente chegou aqui, a gente veio aqui pra casa da minha avó. Aí chegou aqui, eu fui mexendo na minha bolsa e eu falei, claro, eu comprei um teste de gravidez. Comprei, a menstruação tá atrasada, mais de 20 dias, eu vou fazer, só por desencargo de consciência. Minha avó já tá falando, já tá achando um monte de coisa, eu vou fazer logo. Só que ainda assim achando que não tava. E aí eu fui, fiz o teste, muito despreocupada, fiz assim, conversando. Eu fui no banheiro, o banheiro é perto aqui do quarto. A gente assim, com a porta aberta, eu lá fazendo xixi, falando com ela, colocando palitinho. E aí foi, e deu positivo. E eu fiquei muito desesperada. Falei, quando eu vi, gente, sério, a sensação de ver um positivo, você sendo tentante ou não, é de desespero. É inacreditável, não sei, não dá pra falar assim, não acredito, não acredito. Eu fiquei muito nervosa, desesperada. Aí eu fiquei, sério, eu não conseguia respirar. Eu falei assim, cara, eu preciso ir pra rua, vamos pra rua. Só que aqui é o andar de cima. E aí, pra gente ir pra rua, a gente tinha que descer a escada e passar pela sala pra chegar na porta e ir pra rua. E a minha avó tava na sala. Aí eu saía assim, na porta do quarto e voltava. Tipo, cara, eu não consigo, eu não vou conseguir descer, olhar pra minha avó. Aí voltava e chorava, aí ia de novo. Aí eu fui, liguei pro meu esposo, pedi pra ele passar aqui pra me buscar. E ele tava na rua, ele tava perto. Aí ele passou aqui, aí eu desci com ele e falei, vou ali pro Dani rapidinho. Falei assim, rápido, saí saindo. Ela fica... Minha avó, ela é muito desconfiada. Ela já deve ter ficado assim, estranho. Aí eu fui, consegui ir pra rua. Nesse dia eu tentei fazer uma ultra, só que já era 5 e pouca da tarde. Eu cismei que eu queria fazer uma ultra. Eu queria ver, eu falei que eu só ia acreditar se eu visse dentro ali do útero, se eu ouvisse um coração batendo. Ih, fiquei desesperada. Aí tentei ir lá na Semeru fazer uma ultra, não consegui porque já tinha acabado
lá tem ultra de emergência, tipo assim, chegar, eu tô com alguma coisa, posso fazer a ultra, mas é só até 3 horas da tarde. Aí ela foi, a médica foi, me deu um pedido, falou pra eu voltar no dia seguinte mais cedo pra fazer. Aí no dia seguinte eu voltei, eram umas 11 horas da manhã, tava bem cheio, aí eu só consegui atendimento Aí quando foi às meio-dia eu consegui o atendimento. Aí ela foi, me coisou lá, autorizou a ultra, eu fui pra fazer. O cara tinha acabado de sair pra almoçar. Falei, meu Deus, eu fiquei aqui 1 hora esperando. Aí eu fiquei muito nervosa, eu tava sozinha e muito ansiosa, ninguém sabia. Eu tava louca pra contar pra minha mãe, pra minha avó logo, porque é a pior parte. Mas eu só queria falar depois que eu visse que tava tudo bem, eu queria chegar com uma outra. Eu não queria chegar fazendo surpresa, nada bonitinho não, porque não ia ser não ia ser legal pra ninguém. Mas eu queria chegar assim com tudo certo, pra acalmar elas. Porque por esse problema que eu tive uns meses antes, elas tinham essa preocupação de eu engravidar e poder acontecer alguma coisa comigo. Então eu queria chegar, tipo assim, com, ó, tô grávida, isso aconteceu, mas ó, tá tudo bem, eu tô bem, o bebê tá bem. E aí eu fui fazer, né? Fiquei lá esperando fazer a ultra, só que ninguém sabia, eu fiquei muito nervosa. Aí eu falei assim, gente, vou ter que ligar pra alguém tem que vir aqui ficar comigo. Aí eu liguei pra várias amigas minhas, ver se podia ir lá. Tipo, ai, me encontra aqui fora, mas não falei o que era. Aí eu lembrei que um amigo meu morava perto da Semeru. Aí eu liguei pra ele e falei assim, o Anderson, eu citando todos os nomes aqui. Aí eu falei assim, o Anderson, vem pra Semeru ficar comigo? Aí ele, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, aqui eu te conto, mas vem logo, por favor. Ele também tava almoçando, cara. Ele me mandou o prato, a foto assim no prato. Ele, fala o que aconteceu, eu vou, mas deixa eu acabar de almoçar. Aí eu fui mandar áudio, então, cara, eu tô grávida, entendeu? É isso e tal. Aí ele largou a comida e foi lá me encontrar. Eu falei, eu tô muito nervosa, eu tô passando mal aqui sozinha, não sei o quê. Aí ele foi lá ficar comigo, aí ficou 1 hora lá, a gente conversando, a gente tipo assim, tá, mas e se for menino, qual vai ser o nome? Ai, gente, sério, eu tava nessa porque eu não tinha noção do que tava acontecendo, a ficha não tinha caído, porque se a ficha tivesse caído naquele momento, eu não tava assim, de boa, conversando, rindo com ele, falando de nome, não! Cara, aí enfim, aí eu consegui fazer a ultra. Aí eu vi que tava tudo bem, o bebezinho tava lá, só que ainda era muito pequenininho. Eu descobri, eu tava com 4 semanas e 5 dias, tinha 1 mês, né? Aí tava lá, só que ainda não tinha conseguido escutar o coraçãozinho, mas tava tudo bem. Aí na época eu lembro que ele me mostrou, eu tava com um descolamento ovular. Tipo assim, nem tinha placenta ainda, então não era um descolamento de placenta, era o descolamento ovular. Tava cheio de mancha, assim, de sangue em volta, e aquilo era um risco grande de aborto. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, você tem que fazer repouso, muito repouso. Ele falou, não vou falar repouso absoluto, porque você tem que levantar pra tomar banho, pra comer, ir no banheiro. Mas o máximo de repouso que você puder, você tem que fazer repouso. Porque o risco era de aborto espontâneo. E aí eu falei assim, pronto. Tenho que falar pra minha mãe, pra minha avó, pra todo mundo. Porque como é que eu vou chegar e vou ficar fazendo repouso? Ficar deitado o dia todo e não vou falar pra ninguém. Aí eu fui, falei pra minha mãe. A minha mãe, ela tava muito desconfiada já. Porque eu tinha ido no médico uns dias antes, no ginecologista. Só que antes mesmo de fazer o teste. E aí ela tava querendo saber como é que tinha sido a consulta, me perguntando, e eu não tava conseguindo falar, porque eu tava desconfiada. Depois eu fiz o teste, deu positivo, e aí como é que eu ia falar pra ela? O que eu ia falar pra ela antes de fazer a ultra, entendeu? Eu queria falar só depois. Aí eu muito nervosa, não tava respondendo ela direito, aí ela mandou mensagem pro Denis, aí Denis, ó, tua mãe tá me mandando mensagem, eu não responde ela, eu não deixei ele responder ela até ficou chateada na época com ele, porque ele não respondeu ela. Mas aí eu fui, falei pra ela, falei pra minha avó, falei pro meu pai, a reação de todo mundo foi a mesma, assim, elas ficaram muito preocupadas, minha avó e a minha mãe ficaram muito preocupadas, não reagiram muito bem, não. Ela ficou falando que foi irresponsabilidade minha, nossa, né, porque sabia do risco que eu corria risco de vida, que, enfim, as coisas, né, as preocupações. E aí a minha avó ficou uns dias em silêncio, assim, sem falar direito comigo, e aí eu morava com ela na época. Cara, eu descobri a gravidez 15 dias antes do casamento, a minha casa tava em obra, tava terminando a obra, eu contei isso no outro vídeo. E aí eu descobri a gravidez e foi tipo assim, tudo ao mesmo tempo, né? Mas a obra tava correndo. Aí depois disso,
A minha avó ficou uns dias assim, meio em silêncio, não falava direito comigo, mas aí logo foi passando. Eu cheguei, depois eu falei assim, quer ver? Não, aí depois passou. Aí depois eu tive que ligar pra marcar pré-natal. Aí na minha primeira consulta de pré-natal, a médica passou a ultra. Aí nessa ultra eu já consegui ouvir o coração e já tava mais formadinho. Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, quer ver a ultra? Aí minha avó quis. Eu tinha perguntado pra minha mãe, eu falei assim, quer ver a ultra? Aí minha mãe, pra quê? Tipo assim, ela tava muito bolada ainda. Ela não quis. Aí a minha avó viu, tal, já ficou mais tranquila. A minha mãe ainda ficou uns dias assim, meio bolada, não tocava no assunto. Aí depois ficou assim, elas falavam comigo normal, mas não tocavam no assunto. Só que aí começou a correr muito com a obra. Tipo assim, elas começaram a me ajudar bem mais. O meu pai também, pra gente conseguir entrar em casa logo. Conseguir terminar a casa, tudo, antes do bebê nascer. E deu tudo certo, graças a Deus. Tipo assim, a gente descobriu a gravidez em final de junho. E dia 3 de julho a gente conseguiu entrar em casa. A casa já estava toda pronta, toda mobiliada, tudo certinho, graças a Deus, foi perfeito. E assim, foi meio desesperador. No começo eu já tinha falado assim em outro vídeo, né? Que no começo ficou todo mundo desesperado, todo mundo querendo correr com a obra. Mas deu tudo certo, a gente. Depois todo mundo aceitou. Aí, como eu falei, 15 dias depois a gente casou. E aí a gente casou só no civil e foi almoçar fora. E aí tinha que estar todo mundo rindo pra gente, né? A gente era o nosso casamento. Aí minha mãe já tava de boa comigo, com o Denis, a minha avó também, meu pai também, já tava todo mundo tranquilo, a família dele. Eu não sei qual foi a reação da família dele, porque eu falei assim, ó, eu vou assumir a bronca da minha, tá? Porque eu sei que vai ser difícil e você assume da sua. Eu não quero nem saber, eu não quero nem estar na hora. Eu vou falar com a minha sozinha. Eu não queria falar com a minha na frente dele, porque eu tava com medo de como a minha família ia reagir, né? Aí eu falei sozinha pra minha mãe, pra minha avó e pro meu pai, e ele falou sozinho pra família dele, e depois eu nem perguntei também como é que eles reagiram. Então eu não sei, mas no dia do casamento, depois que eu descobri a gravidez, antes do casamento, eu ainda tive com a minha sogra algumas vezes, mas ela não falou nada. Aí quando foi no dia que a gente casou, depois que a gente saiu do cartório, ela me abraçou, né, tipo, parabéns, Laura, não sei o que, foi falar assim, e aí ela falou, muita saúde pro bebezinho que tá vindo, tal, falou umas coisas assim, eu falei assim, já sabe. Mas só, também foi a primeira vez que ela tocou no assunto, e daí pra frente o assunto foi só esse. E foi assim que eu descobri, gente, foi totalmente natural. Eu não fiquei triste, não tinha como eu ficar triste, eu fiquei nervosa, eu fiquei muito preocupada, né, nos primeiros momentos, mas assim que eu vi, que eu fiz a ultra, que eu vi, eu fiquei... Cara, eu não sei explicar, porque assim, eu tinha tanto medo de não poder engravidar, ou de ter que fazer um tratamento, ou de demorar muito tempo, ficar muito tempo tentando, sabe? Eu respondi também no vídeo das perguntas que vocês fizeram, se o bebê foi planejado pro início do casamento. E sim, depois que eu passei por essa cirurgia, eu conversei com o Denis, eu falei assim, cara, eu não planejava filho agora, cedo, não. Mas a gente já tava com tudo, assim, correndo pra casar. Aí eu falei assim, mas agora que eu descobri que eu tenho menos chance de engravidar, cara, eu quero muito, eu quero que, tipo assim, depois que a gente case, passar uns 6 meses e a gente começar a tentar, porque eu quero saber que eu posso sim gerar, eu quero muito um filho e tal. Mas não era pra aquele momento, a gente não tava planejando, a gente nem podia naquele momento, nem financeiramente, nem psicologicamente, não tinha condição, assim, se fosse uma coisa que, eu quero, vamos planejar pra agora, não. Mas já que aconteceu, já que Deus permitiu, eu fiquei muito feliz. Porque foi natural, porque foi dessa forma, foi perfeito, gente, sério. E é isso, só eu agradeci muito, porque antes eu pedi muito, eu falei, Jesus, eu quero muito um filho um dia, sabe? Eu não quero passar por isso, assim, essa dificuldade, fazer tratamento por anos. Quando eu passei por essa cirurgia, o médico falou assim, você tem que esperar 6 meses pra fazer um exame, pra ver como tá a sua outra trompa, se ela estiver obstruída, você tem que fazer não sei o que, e passar por um tratamento, e você tem 1 ano pra tentar. Se você não conseguir engravidar naturalmente em 1 ano, a gente tem que entrar com um tratamento assim, tal, acompanhamento, tipo assim, me bombardeou de informações que eu nem queria naquele momento, sabe? Não era nem a minha maior preocupação.
Mas eu falei assim, gente, que dificuldade. Imagina a hora que eu quiser ter um filho, ser essa luta, anos tentando. E é ruim porque a família toda fica sabendo que você tá tentando. A família toda, assim, né? Os mais próximos, mas mesmo assim, sabem que você já tá casada, você tá tentando, você quer um filho e não tá vindo. E, sabe, é uma pressão. E eu não queria isso de jeito nenhum. Eu queria que... Eu planejava, assim, depois de casada, engravidar, fazer surpresa, contando pra minha família, pra família dele, enfim, desse jeitinho. Não foi o que aconteceu, mas amém. Então foi isso, eu não fiquei triste por isso, porque eu queria exatamente dessa forma, de uma forma natural, essa surpresa maravilhosa que foi, entendeu? Sem tratamento, e foi assim que veio, graças a Deus, do jeitinho que eu pedi a Deus. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no meu canal, me segue lá no meu Instagram, @anafuse_. E é isso, até o próximo vídeo.